Então, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como é que faz aquele docinho de abóbora caseiro bem gostosinho. Então, vou mostrar pra vocês, é muito simples, eu vou fazer uma quantidade pequena, tá? Porque tem gente que, as receitas às vezes que a gente vê na internet é uma quantidade de 1 quilo, eu não sei tanto de açúcar, e aí fica muita abóbora. Então eu comprei só um pedaço de abóbora, vou mostrar pra vocês, e vou mostrar pra vocês o passo a passo de como fazer, tá bom? É fácil. É rápido, não demora muito, né? Não tem complicação nenhuma, tá bom? Então vamos lá aprender a fazer esse docinho de abóbora, que nesse caso eu tô fazendo com coco ralado, tá? Quem não quiser não precisa usar o coco ralado. E aí no final eu vou dar algumas dicas, tá? De como vocês podem terminar de fazer o preparo, que às vezes durante a filmagem eu posso ter esquecido de falar alguma coisa, tá bom? Mas aí eu tiro as dúvidas todinhas no final do vídeo, quando o doce já estiver totalmente pronto, tá? Vamos lá aprender a fazer esse doce de abóbora. De abóbora, tá? A gente vai precisar de açúcar, ok? Quem quiser, é opcional, pode colocar coco ralado. Esse coco é um coco desidratado e sem açúcar, tá certo? E vamos precisar também de um pauzinho de canela e 2 a 3 cravos, tá bom? Não pode ser em pó, tem que ser assim, desse jeito, tá bom? Para fazer esse doce. Essa abóbora é uma abóbora que é uma abóbora moranga, tá vendo? Eu já cortei alguns pedaços dela, mas eu vou descascar ela e mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer o doce. Eu deixei ela assim só pra vocês terem ideia de como é que é uma abóbora moranga, tá? A gente vai descascar, mas vocês podem fazer com qualquer tipo de abóbora. Eu já fiz inclusive com abóbora japonesa, fica muito bom. A diferença é que esse tipo de abóbora, essa abóbora moranga, ela é mais consistente e o doce fica um pouco mais cremoso, tá? Essa é a única diferença, tá? Então deem preferência por esse tipo de abóbora aqui. Às vezes vocês conseguem comprar elas em pedaço. Eu comprei em pedaço, eu não comprei ela inteira não, tá? E às vezes no sacolão vocês conseguem achar ela, só um pedaço dela. E é aquela redondinha, aquela moranguinha, tá? E aí vocês compram só um pedaço para também não ficar muita abóbora, tá bom? Esse coco ralado, ele tá desidratado, eu vou botar um pouquinho de água para hidratar ele. E aí, na hora que eu for fazer o doce, eu vou mostrar para vocês qual é o momento que vocês vão adicionar esse coco ralado, ok? Vamos lá começar então. Então, pessoal, aqui eu já hidratei o coco, tá? Eu botei só um pouquinho de água, fui botando aos pouquinhos, água filtrada, o suficiente para deixar ele umedecido, mas não sobrar água, tá vendo? Ele vai absorvendo a água. Eu vou deixar, não é para encharcar não, porque a gente não vai usar a água que foi hidratado o coco. Então, essa água vai ter que ser absorvida por o coco, tá bom? Então, ó, vocês estão vendo que ele tá úmido, né? Então, ele já tá no ponto certo, tá bom? Não tá sobrando água nenhuma. Eu vou deixar reservado aqui e depois eu mostro pra vocês o momento que a gente vai usar esse coco ralado. Aqui eu cortei aquela abóbora e botei nessas 2 xícaras que cabem 300 ml, tá vendo? Na verdade, eu faço esse doce de olho, tá bom, gente? Mas eu fiz questão de fazer desse jeito, porque vocês vão ver algumas receitas na internet que vai, tipo assim, para 1 quilo de abóbora, usa meio quilo de açúcar. Mas às vezes você não vai usar 1 quilo de abóbora para fazer esse doce todo, né? Então, eu faço de olho, eu coloco açúcar de olhada mesmo. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer em casa. E a outra coisa também é que eu acho que se botar muito açúcar no doce, ele vai ficar muito... O açúcar fica muito forte e aí não fica prazeroso. Então, eu vou mostrar do jeito que eu faço, tá bom? Quem quiser, me acompanha. Então, se a gente tem duas canecas dessa de abóbora já picada, o que eu vou fazer? Eu vou tentar usar um pouco de uma caneca dessa de açúcar, apesar de que eu acho que é muita açúcar para essa quantidade de abóbora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou encher essa caneca toda, eu vou passar essa abóbora para a panela e vou botar mais ou menos um pouquinho mais da metade da caneca de açúcar, tá bom? Porque, teoricamente, seria uma proporção para uma quantidade de abóbora, a metade da quantidade. Mas eu acho que vai ficar muito açúcar se eu for botar uma caneca dessa cheia de açúcar. Mas eu vou dar uma olhada e vocês vão acompanhando. Gente, não tem erro, tá? Se achar que ficou... Porque o objetivo do açúcar aqui no doce é fazer uma calda, né? E essa calda, junto com o cravo e a canela, é que vão conservar o doce e dar um pouco de sabor pro doce. Tá bom? O coco é opcional. Quem não quiser usar o coco, não precisa usar. Dá certo do mesmo jeito.
Vocês vão fazer da mesma forma, tá bom? Então, eu vou botar essa abóbora já descascada e picada na panela e vou botar a quantidade de açúcar pra gente ver como é que ficou, tá bom? Vamos lá. Então, aqui eu coloquei 10 colheres de sopa de açúcar, o equivalente, então, na medida dessa caneca, quase que passando um pouquinho, olha, passando um pouquinho da metade da caneca, tá? Acho que tá na metade, tá bom? Então, essa eu acho que seria a proporção. Então, eu vou colocar esse açúcar aqui, ó. Botei o açúcar aqui e vou botar a canela, né? O pauzinho de canela, né? E vou botar, eu só vou botar 2 cravinhos, tá bom, gente? Por que eu só tô botando 2 cravinhos? Porque o cravo, ele puxa, dá um gosto muito forte, tá? Em qualquer tipo de doce, tá? A canela em pau já não é tão forte assim, mas o cravo, ele sobressai muito. E às vezes fica muito ruim se você coloca muito cravo. Então, para essa quantidade aqui, apesar de eu ter separado 3, né? Tá aqui o outro cravinho, olha. Ó, apesar de eu ter separado 3 cravinhos, eu só coloquei 2 e um pauzinho de canela, tá bom? Então, agora eu vou levar pro fogo, ok? Normalmente, a abóbora, ela começa a liberar um pouco de líquido, porque ela já tem um pouco de líquido. Eu vou deixar um fogo médio. Se ela não soltar um pouco de líquido, eu vou jogar aos poucos água para ir fazendo o doce, tá? Não é para encharcar de água também não, tá bom? Até que ela amoleça. Então, ela vai cozinhar nesse açúcar, no próprio caldo que ela vai criar, e ela vai começar a desmanchar, tá bom? Bom, já tô com o doce aqui no fogo, tá bom? Vocês estão vendo que eu não coloquei água. Esse açúcar vai começar a derreter. Eu tô com o fogo um pouquinho mais para baixo. E aí eu vou mostrar para vocês, à medida que esse açúcar vai derreter, eu não coloquei água ainda, tá bom, pessoal? Então, à medida que esse açúcar for derretendo e essa abóbora for soltando a água dela, vocês vão ver que vai formar uma calda. Na hora que eu for jogar água, se houver necessidade, vai ter um momento que eu vou ter que jogar um pouquinho de água e eu mostro para vocês. Então, aqui, olha, tá vendo que o açúcar começa a derreter e começa a fazer uma calda. Olha lá, gente, tá vendo? Ó, eu não botei água ainda não, tá? Então, o açúcar vai começar a fazer uma caldinha. Aqui, eu dei uma misturada naquele açúcar todo para o açúcar envolver toda a abóbora. Abaixei o fogo e, olha, ele vai fazendo uma caldinha de açúcar. Apesar de eu já ter deixado aqui um pouco de água reservado, tá? Vocês vão deixar reservado. Então, olha, eu vou acompanhar aqui. E se houver necessidade, eu vou acrescentar a água, tá bom, gente? Então, ó, já tá formando a caldinha, olha lá, tá? Não botei água nenhuma ainda, tá bom? Então, vamos continuar e eu vou mostrando pra vocês as etapas. Então, olha, não deixe o fogo muito alto pra não ressecar a abóbora e dar tempo dessa calda ir formando, soltando os líquidos da abóbora e a abóbora também cozinhar. Não pode ser fogo alto, então eu botei de médio pra baixo. Não precisa tampar a panela. Olha só, gente, a quantidade de calda, né, que tá formando. Eu ainda não coloquei água, olha lá, tá? Só pra vocês verem, olha lá. Tá vendo como é que solta bastante água a abóbora? Então, a gente só deixou reservado um pouco de água aqui, só pra, no caso disso aqui, começar a secar demais, tá? Que a gente não pode deixar secar. Então, agora a gente vai deixar o fogo aqui fazer o trabalho dele, e cozinhando essa abóbora aos pouquinhos. Isso aqui é um doce caseiro, é muito simples de fazer, gente, é muito gostoso, tá? E não é difícil, né? É açúcar, abóbora, canela e cravo, tá? E quem quiser, usa o coco ralado. Não é ainda agora que eu vou colocar o coco. Só vou colocar mais no final, quando o doce estiver praticamente pronto. Olha lá a calda, como é que forma. Tô fazendo questão de filmar pra vocês verem como é que vai formando. Por isso que eu gosto da abóbora moranga. Eu prefiro a abóbora moranga. Olha lá, tá formando mais. Então, ela tá desidratando a abóbora e, ao mesmo tempo, tá formando uma calda. E é nessa calda que vai cozinhar o doce e também vai ajudar a conservar o doce. Então, eu vou continuar aqui quando a abóbora estiver um pouquinho mais cozida, eu vou mostrar pra vocês. Eu ainda não botei água, gente. Observação, não botei água. Tem gente que já coloca o açúcar
coloca a abóbora e coloca a água e deixa ferver. Eu não faço desse jeito. Eu faço assim, eu vou botando aos poucos, exatamente para ficar aquele doce de abóbora bem cremoso, bem gostoso, tá bom? Então, aquela quantidade de açúcar que eu coloquei, eu tô achando que vai ser suficiente, porque já tá formando uma calda legal, tá? Ó, olha a calda lá. E o doce não vai ficar muito adocicado, né? Porque aí acaba ficando enjoativo. Então, vamos continuar, depois eu mostro pra vocês o restante. Olha lá, gente, como é que tá ficando, tá? Já tá com aquele cheirinho de doce de abóbora, mas a abóbora ainda não desmanchou, a abóbora ainda tá em pedaços. Então, o que que eu vou fazer agora? Não botei água ainda. Eu abaixei o fogo, né? Ele tá baixo. E eu vou deixar meio tampada a panela, exatamente para essa quantidade de vapor não evaporar totalmente, tá bom? Então, isso vai ajudar também a conservar essa quantidade de líquido aí dentro sem que eu precise jogar água, tá bom? Vamos continuar que eu mostro mais à frente. Olha lá, gente, como é que tá. Não botei água ainda, então vocês estão vendo que tem muito caldo ainda, sem necessidade de botar água, tá vendo? Então, ela vai cozinhar aqui no próprio caldo dela e no açúcar, né? Que vai formar uma calda. E a abóbora vai começar a amolecer, olha, tá vendo? Tô amassando aqui só pra ver se ela já tá cozida. Então, ela vai começar a cozinhar nesse próprio caldo, tá? Ela ainda não tá boa, ela tá em pedaços. Então, ele vai virar tipo uma pasta. Ele vai ficar bem cremoso, tá? Então, eu vou abaixar não, o fogo já tá baixo. Eu vou tampar e continuar deixando ela cozinhar aqui nesse vaporzinho aqui com a panela meio tampada. Então, pessoal, aqui como vocês podem ver, já tá bem cozidinho, tá vendo? Ainda tem alguns pedacinhos, a calda já tá incorporando no doce de abóbora. Esse é o momento que eu vou jogar aquele coco desidratado. Quem não quiser usar o coco não precisa, né? Só deixa continuar mais um pouquinho até desmanchar toda a abóbora, tá vendo? Botei só um pouco, isso aqui é a gosto, tá? O coco já tá hidratado. E agora eu vou deixar ele cozinhar só mais um pouquinho, só pra não ficar muito aguado, tá vendo, ó? Aquela água que tava aqui, a abóbora absorveu toda. E aí a gente já tem praticamente o doce de abóbora pronto aqui, ó. Só vou deixar mais um pouquinho pra ele absorver o gosto desse coco ralado aqui, que eu já deixei hidratado, e terminar como é que se diz? Terminar de desmanchar esses outros pedacinhos de abóbora e encorpar mais a calda, tá bom? Já vou mostrar pra vocês, já tá praticamente no final, gente. E eu, em momento nenhum, eu precisei botar água nessa abóbora. Mas vocês podem ser que em algumas situações vocês precisem botar. Se a calda começar a secar muito, vocês vão pingando um pouquinho de água pra ir cozinhando, tá ok? Então, gente, olha, já tá pronto, tá vendo, ó? O doce tá soltando da panela. Isso quer dizer que ele incorporou toda aquela calda de açúcar com o líquido que a própria abóbora soltou. Ó, tá? Eu não vou deixar secar muito, senão vai ficar muito seco o doce. E aí, olha, já tá pronto o doce, tá bom? Ó, ficou bem cremosinho, já desmanchou tudo, né? Todos aqueles pedacinhos de abóbora já desmancharam. É só isso, gente. É um docinho de abóbora caseiro, gostoso, sem tá com muito açúcar, tá? Tá com açúcar no ponto certo. E aí, agora, só deixar esfriar. Vocês colocam num pote de vidro, eu vou deixar esfriar e vou mostrar pra vocês, tá? E aproveitar e comer, tá bom? Então, doce de abóbora pronto. Quando o doce estiver pronto, eu já levei na geladeira, ele tá geladinho. E aí, depois que ele estiver pronto, vocês podem tirar, né, o pau de canela e o cravinho, que deve estar em algum lugar aqui, tá? Então, o que eu quero mostrar pra vocês é que ele ficou, olha, ele ficou bem cremoso, tá vendo, gente? Olha que delícia. Ficou bem cremoso e eu já vou aproveitar pra comer, tá? Vou botar aqui pra experimentar. Então, doce de abóbora pronto, eu vou experimentar, mas antes de experimentar eu vou dar aquelas dicas que eu falei pra vocês ao longo do vídeo que eu ia dar, tá? Normalmente a gente não precisa colocar água no doce de abóbora, vocês viram que em momento nenhum eu precisei colocar água, mas pode ser que dependendo da abóbora que vocês tenham, vocês precisem colocar água. Então vai colocando aos pouquinhos, não encharca não, só pra ela ir cozinhando aos poucos,
e aí ir cozinhando a abóbora e aquela calda ir se condensando e juntando ao doce, ok? Então essa é uma dica. A outra dica é, o coco é opcional, quem quiser colocar, coloca, quem não quiser colocar, não coloca, tá bom? E a outra dica que eu quero dar para vocês viram que eu medi em 2 copos, né? Que era uma xícara grande, é uma xícara que a gente compra essas coisas de chocolate aí no mercado, tá? E então eu distribuí a quantidade de abóbora naquelas 2 canecas, ok? Então foram 2 canecas cheias. Então a proporção que eu uso, né, é fazer a metade daquilo que deu de quantidade de abóbora, tá? Eu botei um pouquinho menos do que a metade, vocês viram. Pro meu paladar tá ótimo de açúcar, porque eu não gosto de coisa muito adocicada. Mas quem quiser, coloca um pouquinho mais. E aí, gente, faz de uma primeira vez, vê como é que fica. Da próxima vez vocês acrescentam um pouquinho mais de açúcar. Isso aí não é mistério. De qualquer maneira, com aquela quantidade que eu mostrei, tá muito bom o doce. Tá? Então eu convido a vocês a testarem, a fazer o doce de abóbora em casa, tá bom? Que tá muito gostoso, tá bem cremoso, tá bom? Não tenham medo, tentem aí. Tá perfeito para comer puro, com queijinho Minas, tá muito bom, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima.